Boa noite. Nosso grupo falará sobre arquiteturas de servidores para virtualização. O grupo é composto pelo André Marques Ferreira, Gabriel Mussolini de Moraes, Alisson Vinícius Moraes, Marcos Paulo Pereira, Mauro Sérgio Ribeiro de Souza e Pedro Luiz Castilho Vidal da Silva. Em nossa apresentação falaremos o que é um servidor, como eles surgiram, qual a sua utilização, quais as arquiteturas, como funciona, quais são os componentes, os processadores que permitem virtualização, os tipos de servidor, para que eles servem e no final faremos uma conclusão. Um servidor ele é um dispositivo eletrônico que tem por papel servir. O servidor é um computador, e assim ele serve programas ou o resultado do que os softwares neles instalados fornecem às pessoas. Mais para frente veremos a fundo como um servidor funciona e para que ele serve. Não há exatamente um marco de surgimento dos servidores em termos de computação, mas de forma geral, os primeiros servidores surgiram com o aumento do uso das redes de computadores, e assim começou-se a imaginar que seria produtivo e útil destinar alguns computadores da rede para usos específicos. Com o aumento da utilização das redes, máquinas menores e mais potentes começavam a ser desenvolvidas para fins diversos, e o que antes ficava concentrado nos caros e enormes mainframes começou a ser distribuído em vários setores. Isso conferiu segurança, facilidade de manutenção, escalabilidade e até economia, entre outras vantagens comparadas aos modelos anteriores. O principal papel de um servidor é fornecer algo de maneira centralizada, acabando com a necessidade de ter um programa ou sistema instalado em cada equipamento de cada um dos usuários de uma empresa. Hoje em dia, os servidores são usados principalmente para hospedagem de sites, armazenamento de arquivos, fornecer aplicações como ERPs, serviços de e-mails, entre muitos outros. Para a implementação de virtualização em servidores, o hypervisor é necessário. O hypervisor é responsável por gerenciar o uso dos recursos entre os diferentes ambientes virtuais em funcionamento, principalmente o acesso ao hardware das máquinas. Os dois tipos de hypervisor mais utilizados em servidores são o tipo 1, o bare metal, e o tipo 2, o hosted. O tipo 1 funciona diretamente sobre o hardware. É o mais recomendado em contexto de servidores por ser mais eficiente e mais seguro. Os hypervisors tipo 2 não são recomendados, porque estão acima de um sistema operacional para virtualizar outros sistemas operacionais. O que significa que um problema com o host afeta o hypervisor e compromete todos os sistemas virtualizados. Aqui a gente tem alguns softwares disponíveis para a implementação de virtualização. Vai depender da empresa decidir qual deles é mais interessante para a sua solução. Vamos dar uma olhada bem rápida em como funciona a arquitetura por trás de uma VM, para entender como ocorre a comunicação entre a VM e o hardware. A arquitetura no caso, a arquitetura do Hyper-V é uma das soluções, é a solução para virtualização da Microsoft. A arquitetura do Hyper-V ela utiliza um hypervisor microkernelizado, que possui funcionalidade limitada, como gerenciamento de endereços de memória e comunicação entre processos, por exemplo. Uma partição root é criada e é responsável por criar outras partições que contêm os sistemas virtualizados. Cada máquina virtual funciona em uma dessas partições lógicas criadas. A partição root também contém uma virtualization stack, que gerencia a memória das partições filho e faz a interface entre elas e o hypervisor. O hypervisor microkernelizado não contém nenhum driver. Os drivers eles estão todos presentes na partição root. Assim, a partição root permite uma performance muito maior das máquinas virtuais. A partição root também gerencia os aparelhos de entrada e saída usando aparelhos virtuais. As partições filho pedem acesso aos aparelhos virtuais através de barramentos de memória virtual, as VMBus. Agora falando um pouco sobre os barramentos e a escolha para servidores, os servidores estão constantemente trocando dados entre a CPU e os periféricos. VMs demandam uma grande quantidade de velocidade dos barramentos. Para suprir essa demanda, uma escolha confiável e muito comum é a PCI Express. É um barramento multiuso utilizado para conexão de GPUs e outros aparelhos, como o de LAN e WAN. Também torna possível a conexão entre aparelhos compartilhados por servidores próximos, como dispositivos de armazenamento, por exemplo. A atual geração disponível no mercado, a PCI Express 5.0, permite banda de até 32 GB transferências por segundo, que são mais ou menos 64 GB por segundo. E ainda tem o benefício de ser compatível com outras tecnologias PCI, que são utilizadas por muitos servidores há anos já. Para o recebimento e escrita de dados nos drives do servidor, o SAS, Serial Attached SCSI, é a escolha preferida. O barramento possibilita a transferência de dados em até 22,5 gigabits por segundo. E as controladoras SAS são compatíveis com os cabos SATA. A implementação de RAID também é possível usando SATA, mas é muito mais eficiente usando SAS, tornando o SAS uma solução muito mais interessante para servidores. Começando pelo funcionamento, um servidor é basicamente uma máquina que precisa ficar ligada o tempo todo, sempre fazendo uma mesma função.
Existem vários tipos de servidores, como servidores web, servidores de arquivo, servidores de impressão, entre outros, sendo que uma única máquina pode rodar simultaneamente vários serviços, dependendo apenas dos recursos de hardware e carga de trabalho. De uma forma geral, qualquer PC pode ser usado como servidor, basta instalar o software apropriado. Porém, não terá o mesmo rendimento que um servidor especializado. Começando do básico, a função de um servidor é disponibilizar serviços, dentre eles HTTP, armazenagem, máquinas virtuais, entre outros, tudo isso para um grande número de usuários simultaneamente. É comum encontrar servidores com mais de um processador, para um melhor rendimento. Porém, com o avanço da tecnologia e o lançamento de processadores com mais de um núcleo, isso acabou diminuindo um pouco. Além da questão do desempenho, o servidor precisa ser muito confiável, o que leva ao uso de componentes redundantes. Por exemplo, a maior parte das falhas de hardware são causadas por problemas nas HDs e nas fontes de alimentação. O funcionamento de um servidor para virtualização consiste em uma tecnologia baseada em software que possibilita a execução de vários sistemas operacionais diferentes como convidados dentro de um único host de servidor físico. Agora falando sobre os componentes. Os primeiros servidores pareciam-se externamente muitos com os desktops que temos em casa hoje em dia. Eventualmente, poderiam ter gabinetes maiores e com uma aparência mais cuidada, e algumas diferenças em termos técnicos de hardware. Mas com a evolução tecnológica, permitiu a redução do tamanho dos componentes, que fez com que o formato dos gabinetes de servidores também mudasse. Se não fosse assim, o espaço ocupado por servidores poderia ser bastante grande. Bom, nessa imagem aí nós vemos o servidor por dentro e seus componentes. Esse aí no ponto A possui uma baía para até 28 HDs, com 2 ventiladores para refrigeração, 2 processadores, 9 ou 12 slots de memória DDR3 no ponto C, uma controladora no ponto D, com 24 portas. No ponto E a gente observa a cortina de ventilação para chipset, uma controladora e memórias. E no ponto F a gente vê a fonte de alimentação. Bom, o gabinete. Ele é um dos itens mais importantes em um servidor moderno, especialmente se ele for destinado a um data center. Isso porque o espaço dentro de um data center é caríssimo, e parte do que se paga para ter um servidor em regime de colocation, que é quando se coloca o próprio equipamento no data center, dependendo do tamanho do servidor. Especialmente em ambiente de data center, em que há muitos servidores, além da diminuição do tamanho, procurou-se por uma padronização de muitos aspectos relativos aos servidores neles alocados. A solução nesse sentido foi adotar um padrão mínimo de ocupação dos espaços que um servidor consome dentro de uma estrutura, em que eles são armazenados, que se chama rack. O rack consiste de uma espécie de armário que recebe a instalação de cabos de energia e dados para a conexão aos servidores e que é constituído para acomodar vários servidores. As medidas mínimas estabelecidas de acordo com um padrão são estabelecidas de acordo com um padrão e corresponde ao que é chamado de U, que vem de unit ou unidade em inglês. A seguir, nós vemos uma tabela de escala com a relação dos gabinetes, com base na largura, altura e profundidade de acordo com a unidade correspondente do gabinete. Outro ponto comum aos gabinetes são os pontos de fixação, já que um servidor é preso ao rack por parafusos próprios frontais. Os gabinetes possuem também ter fixado em suas laterais trilhos metálicos, que fazem com que eles possam ser retirados do rack da mesma forma com que se abre uma gaveta. Os padrões estabelecem a disposição de conexões para dados de alimentação no painel traseiro, conexão USB, gavetas de HDs e display no painel frontal. Graças a essa padronização, um rack padrão em data center tem a capacidade de abrigar até 42 servidores de unidade 1. Já em relação à placa-mãe de um servidor, tem tamanho e quantidade de componentes e slots muito maior do que de um desktop. Isso se deve ao fato que um servidor pode ter vários processadores, muito mais memória, mais HDs e mais de outros componentes. Não é raro encontrar servidores com 4 processadores, por exemplo. Passando para o tipo de hardware de rede, não há muita diferença com relação ao equipamento doméstico, principalmente quando o padrão de conexão utilizado é a conexão de rede convencional. As placas de rede à venda no mercado diferenciam-se também pela taxa de transmissão, cabos suportados e barramentos utilizados. Quanto à taxa de transmissão, temos a placas Ethernet variando de 10 MB por segundo a 10 GB por segundo. Além disso, as fibras ópticas
tendem a ser mais implementadas devido à sua maior velocidade de transmissão de dados com relação aos cabos metálicos. Falando sobre as memórias. Há inúmeros fatores que limitam a quantidade máxima de memória de um servidor, inclusive o hardware. O processador, em particular, desempenha uma função na quantidade e no tipo de memória que pode ser adicionada a um servidor. Um item a ser considerado é se o servidor precisa de memória com ECC. Com o objetivo de evitar problemas, alguns métodos foram criados a fim de aumentar a confiabilidade das memórias. São as chamadas memórias registradas, ou memória ECC. A principal diferença da RAM normal é que essas possuem um número maior de bits. Em um modo de 32 bits, por exemplo, são precisos 7 bits adicionais para cada 32 bits de memória. O módulo DIMM, de 64 bits, por sua vez, só precisam de 8 bits adicionais a cada 64 bits. Elas identificam e corrigem erros simples, o que permite que um servidor continue funcionando sem interrupções e de forma confiável, mesmo com um grande número de software errors, causados por fatores diversos. Com relação aos HDs, que equipam servidores, são bastante parecidos com aqueles que temos em nossos equipamentos domésticos. Porém, um SATA para servidor costuma ser significativamente mais caro que um equipamento para uso doméstico, visto que ele deve suportar cargas bem superiores ao uso e durabilidade. Já no padrão SSD, que também são utilizados em servidores, que baseiam em armazenamento de informação em memória flash, trazem como vantagens a velocidade substancialmente maior, a durabilidade e a confiabilidade. Na contramão, o custo por giga de armazenamento é bem superior. Muitos servidores baseiam-se em entradas e saídas de informação, o que implica na interface de entrada e saída de discos rígidos, de alto desempenho e confiabilidade. O tipo de disco rígido mais utilizado possui o padrão SCSI, que permite a interligação de vários periféricos dispostos em arranjo RAID, que oferece o suporte a hot swap, que é a capacidade de retirar ou substituir uns componentes da máquina enquanto ela opera. Os arranjos RAID, que é muito utilizado em servidores, é um meio de criar subsistemas de armazenamento composto por vários discos individuais, com a finalidade de ganhar segurança e desempenho. Popularmente, o RAID seria 2 ou mais discos trabalhando simultaneamente para o mesmo fim. Por exemplo, citando o exemplo do RAID 1, serviria como um espelhamento simples, rápido e confiável entre dois discos, para se fazer uma cópia idêntica de um disco em outro. Falando sobre os controladores. Um controlador é uma placa lógica que realiza a função de comunicar com outro controlador, ou seja, duas controladores se comunicam entre si e fazem basicamente a ponte entre dois. As controladoras são comuns em servidores storage. Elas são responsáveis em realizar a comunicação entre o servidor e os discos rígidos, e ou a entrada dos servidores e as storages. Atualmente, existem basicamente os seguintes tipos de controlador: RAID, SAS, SATA, SCSI e HBA. A controladora RAID. Ela é a controladora responsável em realizar a comunicação entre um servidor e disco rígido. Também são responsáveis em criar a matriz redundante dos discos, mais conhecido como RAID. Essas controladoras podem possuir memória cache e baterias que são responsáveis em melhorar o desempenho dessas controladoras. A controladora SAS. Ela é uma controladora responsável em realizar a comunicação entre um servidor e discos rígidos SAS. Ela possui a interface de comunicação SAS, que é a evolução do SCSI. Essas controladoras também podem possuir tecnologia para realizar RAID nos discos. A controladora SAS também pode comunicar com discos rígidos SATA. A controladora SATA é uma controladora responsável em realizar a comunicação entre o servidor e o disco rígido SATA. As controladoras SATA possuem a interface de comunicação SATA, que é a evolução do IDE. Essas controladoras também podem possuir a tecnologia para realizar RAID nos discos. Essas são as controladoras mais básicas existentes, por isso costumam ser utilizadas também em workstations, onde há necessidade de se criar solução RAID para melhorar o desempenho. As controladoras SCSI. É uma controladora responsável em realizar a comunicação entre servidores e o disco rígido SCSI. A tecnologia SCSI já é considerada uma tecnologia obsoleta e foi substituída pela tecnologia SAS. Porém, em alguns casos ainda há necessidade de uso de uma controladora SCSI. Essas controladoras também podem possuir a tecnologia para realizar RAID nos discos. A controladora HBA é uma controladora responsável em conectar um servidor a uma storage ou vice-versa. Principalmente essas controladoras
e este nome foram designados para quando está conectado em uma interface SCSI, Fiber Channel e SATA. Hoje em dia, o termo controlador HBA é mais utilizado para se referir a controladora Fiber Channel. Nesse caso, a sigla HBA significa High Bandwidth Adapter. Já com relação às fontes de alimentação, existem fontes inteligentes e redundantes, ou seja, elas constituem de 2 ou mais fontes alojadas em uma unidade e contam com sistemas que fazem monitoramento do fornecimento de energia constantemente, e caso uma unidade falhe, outra assume em seu lugar, garantindo que o servidor não desligue. As fontes constituem outros componentes que produzem boas quantidades de calor, e assim este calor deve ser removido de dentro do gabinete na fonte de um sistema próprio e independente de ventilação. A fonte deve ter a potência substancialmente maior e não é raro que ela chegue a 4 vezes mais que um PC doméstico. Todos os aspectos de uma fonte para servidor é maior que um de desktop, mas ao mesmo tempo ela precisa ser acomodável dentro de um gabinete de unidade 1 ou 2, que são bem mais baixos e por esta razão elas têm formatos alongados para a distribuição de todos os componentes internos. Como todo mecanismo elétrico, existem perdas energéticas, o que é mensurável para a eficiência energética da fonte. No método de refrigeração, não é difícil imaginar quanto pode atingir a temperatura interna de um servidor multiprocessado, operando no máximo de sua capacidade por algum tempo. Além dos processadores, a fonte de alimentação e as unidades de armazenamento SATA e SAS também produzem alguma quantidade de calor importante, e assim, servidores robustos geram quantidade de calor que, se não forem adequadamente dissipados, podem trazer problemas sérios. Por essa razão, um bom servidor tem uma arquitetura interna que favorece um bom fluxo de ar, que circula a partir de um painel frontal em direção ao painel traseiro, fazendo com que o calor saia de dentro do gabinete. Vou falar um pouco agora dos processadores que são utilizados para essa parte de servidor. É importante falar que os processadores comuns de uso doméstico, eles podem permitir a virtualização, só que eles não são concebíveis para esse tipo de virtualização em servidores de grande porte, porque eles não são tão seguros e os processadores de grande porte eles necessitam uma capacidade muito maior de processamento. Eles necessitam que os processadores deles tenham capacidade de trabalhar em conjunto com outros processadores. Eles também permitem que os processadores trabalhem em multitarefa. Eles também necessitam que os processadores em si eles sejam mais robustos. Eles vão dar mais segurança, eles vão durar mais tempo. Nessa parte da representação de anéis, está mostrando o anel 0, o 1, o 2 e o 3. A gente vai explicar mais um pouquinho agora. Os sistemas operacionais x86 eles usam esses anéis como proteção aos níveis de código que eles vão executar no trabalho. Ou seja, o nível 0 ele vai ser o nível menos privilegiado, o nível 3 o nível mais privilegiado. Em um sistema virtualizado, o hypervisor, ou monitor de máquina que a gente vai chamar de VMM, ele precisa ser executado em nível 0, para que um sistema operacional convidado seja forçado no nível 1. Só que o sistema operacional, ele trabalha no nível 0, ou seja, o VMM ele vai enganar o sistema operacional convidado, assim ele vai trabalhar em outro nível, achando que está no nível 0. E o VMM, assim, ele vai conseguir captar e usar os dados do convidado sem que ele dê algum tipo de problema. Entretanto, isso reduz muito o desempenho. Ou seja, a gente precisava arrumar um jeito de burlar isso. A gente acabou obtendo a Intel VT e a AMD VT, que são tipos de extensões, de exemplo aqui, que vão ser utilizados para aumentar essa parte de redução de desempenho. Ou seja, os conjuntos de extensões eles vão criar um ring novo, que é chamado de ring-1, e essas extensões para a CPU elas vão permitir um maior desempenho, já que o VMM agora, como ele tem um ring a mais, ele não vai precisar mais enganar o SO convidado, porque ele vai poder trabalhar no nível 0, já que lá ele não vai entrar em conflito, já que o VMM agora ele está trabalhando no nível 1. Isso reduz a parte o decremento da velocidade de desempenho. E uma coisa importante de falar também, que os hosts, eles utilizados no mesmo tipo de processador, da mesma família, da mesma marca, geralmente eles trazem algum tipo de benefício, porque existe uma dificuldade muito grande de mover as VMs de execução de um host para outro se elas forem de marcas diferentes, porque geralmente isso faz com que os hosts travem, ou seja, a padronização de uma marca na aderência, que você adere ao AMD, é muito aconselhável que você continue com a AMD ou pegou Intel, continue com Intel, porque isso evita a parte de incompatibilidade dos processadores. A parte de escolha também entre AMD e Intel, já que ambos oferecem um suporte para a virtualização, a gente tem que ver as partes de diferença, já que tem um momento que a AMD está para frente e outro momento que a Intel está para frente. Entretanto, a gente pesquisou dentro da HP, da Cisco e da Dell
Em suma, a maioria usa a parte da Intel. Entretanto, e inclusive usa o Xeon. Nada impede que utilize os processadores da AMD, mas a gente vai dar mais exemplos mais para frente. O que muda bastante mesmo é a parte de arquitetura física, já que a Intel adere um modelo de barramento frontal que conecta os processadores ao controlador de memória. E a AMD trabalha com um controlador de memória integrado para cada processador. A gente falou que ia dar exemplos, então a Intel, o pico dela, para o momento, está sendo o Xeon, e a AMD está usando a família Opteron e a família EPYC. Um exemplo de o porquê usar um processador de robusto de grande porte para servidores assim seria, por exemplo, o Xeon, ele oferece correção de erros de memória, enquanto o processador de baixo custo, de uso doméstico, não vai ter isso. Um exemplo, por exemplo, a parte de correção por paridade, onde a gente deixava aquele byte para correção. Entretanto, no Xeon, ele tem a capacidade de utilizar SSC, disponibilizando mais de um byte para correção. Isso permite a maior autonomia da memória na parte de correção. Ele permite também a parte de trust computing, ou seja, ele adiciona a parte de criptografia na parte dos dados. E vale lembrar também que o Workstation a gente precisa de uma capacidade muito maior de processamento. Então, o Xeon ele é capaz de endereçar muito mais a memória principal por processador que ele está utilizando. A gente vai falar um pouco da parte de container. Container nada mais é que um tipo de virtualização a nível de sistema operacional. Por que nível de sistema operacional? Porque ele vai utilizar o mesmo kernel por aplicação, ou seja, enquanto numa virtual machine eu tenho que usar um sistema operacional por setor que eu tenho que fazer, ou por que eu quero fazer, e eu vou ter que usar um kernel para cada sistema operacional, um kernel para cada virtual machine, na parte de container, eu posso usar, por exemplo, o mesmo kernel, fazer um container utilizando Apache e um container utilizando a aplicação de PHP, sem a necessidade de ficar dividindo o kernel. Isso traz grandes benefícios para a parte de utilização em diversas áreas, por exemplo, parte de desenvolvimento, teste, produção de software e etc. Quando falamos de servidores, existem vários tipos de servidores. Alguns deles são os servidores de arquivos, que são sistemas utilizados para armazenar e compartilhar uma grande quantidade de informação entre equipamentos e usuários, mantendo todo o gerenciamento centralizado. Os servidores de aplicação, utilizados para executar aplicações corporativas, como sistemas, aplicativos e tudo mais. Os servidores de mídia, que também são conhecidos como media servers. Esses equipamentos podem transmitir conteúdo de áudio ou vídeo via internet, como por exemplo o que é utilizado pela Netflix, Amazon Prime, YouTube, que são atuais hoje em dia. Servidores de e-mail, que são equipamentos configurados para armazenar e transferir e-mails através de redes locais ou via internet. Servidor FTP, que são servidores que permitem o download e upload de arquivos via uma conexão com o protocolo FTP. E o servidor web, que é um tipo de servidor que fornece serviços para executar aplicações e disponibilizar conteúdo via internet. Além dessa divisão de tipos de servidores, também existe uma divisão de modelos de servidores. Esses servidores são divididos entre hack server. Esses servidores de hack são indicados para atender a necessidade de infraestrutura de TI complexas, típicas de grande empresa. O modelo ali, o alto desempenho, ao melhor aproveitamento do espaço, pois permite a inclusão ou retirada de servidores conforme a demanda. Um rack suporta um grande volume de servidores, roteadores, switches e outros equipamentos e acessórios de apoio aos servidores no mesmo espaço. Com ele também é possível fazer a manutenção e substituição de cabos de maneira ágil e organizada. Além do rack server, também existe o blade, que é um outro tipo de servidor. A palavra blade vem do inglês, que significa lâmina, já indica dimensões reduzidas desse tipo de servidor, que é armazenado dentro de um chassi ou gabinete, que apesar do tamanho menor, os servidores tipo Blade são ideais para necessidades mais avançadas de uma infraestrutura de TI, como desenvolvimento de data centers, hospedagem de serviços web, pois eles são modulares e podem facilmente crescer de acordo com a sua necessidade. Cada servidor Blade é formado por um microprocessador, barramentos e memória. E o conjunto de blades compartilha a conexão de rede, o sistema de refrigeração e o fornecimento de energia. Com um custo de manutenção baixo, ele tem operação simples e apresenta menos possibilidades de falha, já que não possui componentes móveis. Além desses dois últimos exemplos, também existe o servidor de torre, que é considerado mais básico e ocupa espaço equivalente de um desktop. Assim, o modelo é indicado para pequenas empresas que não dispõem de sala de dados específica para armazenar os servidores. É possível escolher um número de processadores
e discos rígidos que você deseja ter, adaptando o equipamento às necessidades e ao tamanho da sua equipe. Após a apresentação dos tipos e modelos de servidores, traremos 3 das principais marcas no mercado dessas ferramentas atualmente. A primeira é a HP na linha Blade, que vem aprimorando os servidores para virtualização, auxiliando no processamento mais rápido de dados, otimizando a infraestrutura para carga de trabalho tradicionais e de nuvem híbrida, e também uma funcionalidade chamada HPE OnView, que oferece uma abordagem programática e definida por software para gerenciar uma infraestrutura com automação eficiente do fluxo de trabalho. Um dos servidores top de linha da HP é o ProLiant ML350 Gen, que é um servidor em torre, seguro e de fácil expansão. É um servidor essencial para escritórios remotos de grandes empresas e data centers corporativos. O ProLiant ML350 Gen 10 aproveita processadores escaláveis Intel Xeon com ganho de desempenho de até 71% e um aumento em 27% em núcleos, juntamente com a Smart Memory DDR4 de 2.9 MB por segundo, com suporte de até 3 TB. A próxima empresa é a Dell, que vem desenvolvendo plataformas de computação modernas, projetadas para ajustar a escala facilmente e usar tecnologias que maximizem o desempenho dos aplicativos. O servidor RAC PowerEdge R440 fornece opções de flexibilidade que permitem otimizar o desempenho e a densidade, com carga de trabalhos ideais, virtualização, HPC, tecnologia da web, infraestrutura com escalabilidade horizontal e diminuição dos recursos de computação com os processadores escaláveis Intel Xeon de segunda geração, e personaliza o desempenho com base nos requisitos exclusivos da sua carga de trabalho. A última empresa é a Cisco CS, que vem ajudando a mudar a maneira como as empresas de TI fazem negócios, combinando servidores de arquitetura x86, padrões de indústria, com acesso a redes e armazenamento em um sistema unificado. O CS aumenta a produtividade, reduz o custo total de propriedade e dá mais escalabilidade ao data center. Um dos servidores top de linha da Cisco é o B200 M5 Blade Server, que contém até 2 processadores Xeon escaláveis de segunda geração, 24 slots de memória DDR4, com velocidade de até 2.9 MB por segundo, com até 3 TB de memória total. Todos os 3 servidores apresentados das empresas citadas já vêm com uma infraestrutura ideal para utilizar com virtualização, se comportando muito bem com essa ferramenta. A performance de um servidor e das VMs contidas nele deve-se muito de como foi arquitetado o projeto de implementação, casos de uso, etc. Deve-se atentar para como é feito a alimentação e refrigeração desses servidores. Esses pontos podem interferir bastante na performance, e não apenas o hardware em si. Deve-se também pensar sobre escalabilidade e manutenção dos servidores. Como lidamos com VMs, se arquitetado de forma incorreta, podemos ter consequências como perda de dados, falha de comunicação, incompatibilidade do hardware e do software, etc. A virtualização deu um melhor tratamento no quesito de aproveitamento de hardware, diminuição de espaço físico na hora de alimentar os servidores, visto que a virtualização tem sua dependência desde o hardware, que se não dado o suporte necessário pode ficar inviável possuir a virtualização. Para desenvolver uma melhor produtividade e compatibilidade, é aconselhável escolher hardwares com as mesmas arquiteturas e sistema, pois facilita na hora da migração e escalonamento. Ao escolher um hardware para se trabalhar com virtualização, podemos começar pela placa-mãe, que é um pouco diferente das utilizadas por computadores pessoais. Mesmo tendo a mesma função, é normal uma placa de servidor ter mais slots, tanto processadores, memórias, barramentos, etc. Outro caso importante é a escolha de processador, tendo em vista que ele deve suportar a virtualização. E também ter a informação de que quanto mais núcleos, mais podemos ter VMs paralelas. Mais VMs executadas ao mesmo tempo, no caso. Outro componente muito importante é as controladoras, que fazem a comunicação entre elas, fazendo uma ponte entre servidor e storage. Uma curiosidade é que com essa comunicação é possível fazer a manutenção, troca de HD sem ter que reiniciar e desligar o servidor. Uma coisa que pode gerar muita confusão é VMs e containers. O container ele faz mais sentido se comparado com a emulação de um sistema, do que as VMs que têm que ser a emulação do hardware por completo. Ele compartilha o mesmo kernel do sistema operacional que o executou. Praticamente se isolam uma parte do sistema e geralmente eles precisam ser orquestrados para ser
utilizados em produção, tanto para escalonamento de serviços, etc.